Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Como é que você tá? Tudo bem, já tá. Pode falar, viu? Já está. Nós já estamos na internet. Ok? Ok. Então vamos já com o relatório. Sim, a data, né? Todas as... Quer que eu fale a data de hoje? Sim, por favor. Da data de hoje, 29 de setembro do ano de 2025. A seguir, o juiz Oscar Aníbal Chapan. Bom, muito boa tarde. 14 horas e 57 minutos do dia 29 de setembro de 2025. Estamos aqui na companhia com o senhor Edmundo Amado, conhecido como Mestre Dinho, o teólogo musical, um homem com um princípio patriótico brasileiro. E vamos ao relatório. Atenção, contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Atenção, OTAN, NATO, Pentágono. Atenção, Ministério da Guerra dos Estados Unidos da América. Devido ao furacão, todas as embarcações que se encontravam no Caribe retornaram aos portos americanos e agora já foram suplantados por outras embarcações, aos quais dobrou a quantidade de embarcações, levando também um submarino nuclear. Maduro colocou tropas na fronteira com a Colômbia, porque também o ingresso das autoridades deste complexo da OTAN, da NATO e do Pentágono entra pela Colômbia, porque a Colômbia faz parte da OTAN. Então, nós já estamos com todo o procedimento para a América do Sul, principalmente para a prisão deste falsário, falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, que as autoridades americanas já catalogaram que é falsa identidade. Ele é o farsante. Então, as autoridades da aeronáutica do Brasil colocaram o espaço aéreo em como se diz, em advertência, mas mais que uma advertência, em prontidão de invasão, porque as autoridades americanas já deslocaram todos os seus aviões de contingente militar para Porto Rico. Então, a quantidade de aviões em Porto Rico supera qualquer força aeronáutica da América Latina, América Central e Caribe. Então, estas dotações de americanos têm já os generais autorizados, generais em campo, para suas tarefas em solo brasileiro, solo paraguaio, em 17 países, sendo 10 com fronteira seca com o Brasil. Então, ali vai haver um forte Apache, um forte dos Estados Unidos, com esse país, com um dos 10 países fronteira. Depois
o nono país, o oitavo país, o sétimo país, e assim sucessivamente, para um confronto contra grupos não fardados, que são adidos militares do Irã, adidos militares da Rússia, da China, também da Norte-Coreia, também do Reino Unido, também da Noruega e também da Alemanha. Porque todos eles, a Noruega, o Reino Unido e a Alemanha, estão patrocinando a COP30. Eles estão querendo estabelecer, através do interstício, esse farsante Luiz Inácio Lula da Silva, ele quer deslocar toda a prestação de poder e dissuasão de outorgas de cunho de Emilat, tratados internacionais, para Belém, lá na Amazônia, para ele poder estabelecer a independência da Bahia, que ele, há poucos dias, um mês, ele declarou a independência da Bahia, das tropas brasileiras com o subjugo dos indígenas. Ele deu a independência da Bahia do governo brasileiro opressor dos indígenas. E ele está estabelecendo um novo reinado com 9 estados, 17 países que têm território na Amazônia, que tem uma pequena parcela de terras da Amazônia. E todos eles querem se unir a uma única nação. E isto tudo limitado, o continente brasileiro, cortado ao meio, desde o Rio de Janeiro até o Peru, onde vai ser o ferrocarril, não é? Chinês, montado para do norte, estarão todos os países alinhados à China, à Rússia, ao Irã, à Norte-Coreia, a toda uma opressão de imperialismo, de torturadores, de subjugadores da raça humana. São os famosos exterminadores, opressores do planeta, que eles agora estão todos em evidência e foram sentenciados ao pelotão de fuzilamento por crimes contra lesa humanidade. Então, nós estamos em guerra mundial nuclear. O Brasil, ele é parte desta orquestração. Então, se o Alcolumbre e o Hugo Mota estabelecerem que o Distrito Federal, Brasília, deixa de ser o tutela e curatela do Estado do Brasil e ele passa as suas outorgas de tutela e curatela para Belém, ou seja, para a cidade de Belém, onde vai ser realizada a COP30, vai estabelecer um novo país, onde fica totalmente prejudicado o Brasil, alegando que o Brasil é um opressor, é um subjugador das raças indígenas, protegendo todas as terras indígenas a este novo conglomerado de países, 17 países do narcotráfico, e são apoiados pela Cúria do Vaticano, do Papa. O Papa vai assinar a súmula em que ele é o único proprietário, o único herdeiro das terras do planeta, já que houve o dilúvio, e o único que sobreviveu foi o Papa. Quando nasce qualquer cidadão em qualquer lugar do planeta e ele
reivindicar em cartório que ele é herdeiro das terras do planeta, ele pode fazer até a idade de 3 anos. Se ele não fizer isso, ele abdica da propriedade de terras do planeta. Então, quem tem essa outorga é a Cúria da Igreja do Vaticano. E ele assina, dando posse das terras de 9 estados do Brasil, desde a Bahia para cima, para o norte, com 17 países do narcoterrorismo, estabelecendo um novo continente opressor narcoterrorista de países que estão à beira da coalizão mundial nuclear. Então, todos os armamentos, também no Atlântico e no Pacífico, se encontram já posicionados à guerra nuclear. Neste momento, 15h06, se encontra o presidente Trump com o presidente de Israel, ao qual o maior espião do Mossad, ele foi executado pelo Irã. E é uma figura eminente, um combatente destes terroristas, então vai haver a destruição total do Irã. O Irã será arrasado. Não haverá possibilidade de sobrar nenhuma forma de armazenamento nuclear nesse país. Totalmente arrasado, e também todos os dragões do Irã, que é o terceiro exército. Vocês têm o exército da Marinha, da Aeronáutica e das forças Marinha, Exército e Aeronáutica. E tem as forças dos dragões do Irã, que são adoradores, bruxos de Satanás. Eles cultivam toda esta bruxaria. Então, eles estão aqui no Brasil combatidos militares. São mais de 400, com suas famílias. Também temos chineses, temos turcos, temos norcoreanos, temos do Hamas, do Hezbollah, em repartições públicas, do primeiro, segundo e terceiro escalão, que recebem sem trabalhar, recebem pagamento do povo brasileiro. Nós já temos toda a verbação do serviço secreto, que o falsário, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele é o impostor. A assinatura dele não bate, ele assinou sempre com robô que assina. Todos os que ele assinou em público, que aparecem aí na televisão, essa assinatura não bate, é apócrifa. E ele sabe que ele foi já identificado. E caçoa, sai por aí correndo. Um sujeito de 80 anos que tem um pino na cintura, nas cadeiras, que teria que estar andando de andador, por mais atleta que seja, não tem sustentabilidade pela calcificação e motoridade a ter o procedimento de deslocamento da bacia com o osso, porque fica fixo, é um pino. Então ele sai correndo. É realmente uma afronta. É uma afronta a qualquer juízo de valor. E todos têm medo que as autoridades possam atingir os que digam alguma coisa. Então nós estamos já com a posição de guerra contra a Venezuela, posição de guerra contra a Colômbia, posição de guerra contra o México, o Equador, o Peru, o Chile, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, todos que tenham paramilitares mercenários do narcotráfico.
todos são tratados como narcoestados e todos eles serão monitorados e o combate é de pelotão de generais. Cada general, ele tem o seu pelotão, ele entra no país, a paisana, e começa a eliminar. Não tem reféns, não há posicionamento, como está havendo em Gaza, que eles utilizam os reféns, tribos que são revolucionários contra o sistema alauíta, sunita e também saudita, hitita, que eles são contestadores, eles não querem fazer parte do reino que está estabelecido nos países árabes, então eles se refugiaram em Gaza e lá eles foram utilizados como reféns. Então, o Hamas, ele mata essas pessoas, ele mata crianças, estupra crianças, tem centenas de crianças grávidas, crianças de 12 anos, grávidas, por estes meliantes. Eles são verdadeiros torturadores do ventre muçulmano. E também o Hezbollah, e também os Houthis, e tudo pelo Irã. Então o Irã disse que não vai chegar a nenhum acordo. Então hoje, assim que eles aparecerem na Casa Branca, serão tomadas as medidas de guerra mundial nuclear. Estamos em guerra. Estamos em guerra contra esse filho de uma puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Alcolumbre e a puta que o pariu. Também Hugo Mota, um filho da puta. E os partidos políticos também. Todos com vastas provas irrefutáveis. Ou seja, havendo guerra, é a letalidade, força letal. Não estamos aqui para prender ninguém. Estamos aqui para eliminar o inimigo terrorista, filho da puta, assassino, estuprador, ladrão do povo brasileiro. E quer, ainda por cima, destruir 2.300.000 favelas. Porque eles querem jogar bombas na pau, alegando que foi a aeronáutica americana. E não foi. São eles. Eles colocaram as bombas na pau nos paióis de 2.300.000 favelas. O babaca que está lá, miliciano, alegando que ele tem bombas, bazuca, que ele tem armamento, que ele tem caixas e caixas de balas, que ele tem caixas e caixas de morteiro, tudo dado por esse infeliz. A palavra infeliz é muito séria, não é ditame para nenhum ser humano. Esse infeliz que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. E ele brinca, ele é um psicopata, ele é um sujeito maligno, que ele não está levando a sério e não está tendo o compromisso com o povo brasileiro. Já ultrapassou qualquer averbação de que haja respeito pelo povo brasileiro. Esse infeliz, esse traidor à pátria, vai ser executado onde é encontrado. É a ordem internacional. Ele vai ser morto pelo Mossad, pela CIA, pelo FBI, pelos também a família Faru, a família da máfia albanesa, também as famílias dos narcotraficantes mexicanos e também do Comando Vermelho e do Comando da Capital querem matar o Lula. O Lula é um filho da puta, é um monstro que tem que ser destruído onde é encontrado.
não haverá nenhum tipo de consideração perante esse filho da puta. Ele mata, ele rouba, chega a mais de 180, 1 trilhão e 800 mil, 1 trilhão e 800 bilhões, o que ele roubou dos aposentados. E continua roubando, porque ele está roubando dos óbitos, dos aposentados que morreram, dos que têm seguro-defeso, que morreram. Eles estão delipendiando o INSS, eles estão delipendiando porque eles têm o primeiro, segundo e terceiro escalão, o que foi feito nos Estados Unidos da América, e que todos foram jogados à rua sumariamente, todos foram, saíram, não tem funcionário público trabalhando agora nos Estados Unidos da América. Acabou tudo. Esse é o relatório. Então, por favor, estamos em prontidão, porque os aviões americanos, aqueles bem grandões, aqueles que transportam o exército americano, eles vão se posicionar em 26 estados e no Distrito Federal. E este Luiz Inácio Lula da Silva está fugindo para Belém, para se estabelecer lá com o filho da puta do superintendente da Polícia Federal, André, que eu te conheço, seu merda. Estive aí na Polícia Federal do Rio de Janeiro, ouvir a tua palestra, e eu falei para você, não se preste a estes filhos da puta, não tem dinheiro nenhum que possa lhe poupar a vida. Agora você está sendo perseguido, como está sendo perseguido todo traidor à pátria, porque o crime é grave. É um crime que a pena é morte por pelotão de fuzilamento. Estamos em guerra mundial nuclear. Maiores informações, entraremos em contato. Muito obrigado, mestre Dinho, e fica olhando para o céu, porque a Bahia é justamente o alvo onde vai começar todo este descantamento de tropas americanas. Vão invadir 9 estados do Nordeste, vão invadir prefeituras, vão invadir todo o sistema de Exército, Marinha e Aeronáutica do Brasil nesses 9 estados do Nordeste e nas fronteiras aos quais 17 países do narcotráfico da Orcrim Foro de São Paulo, que ele já declarou que é líder, será exterminado. Gratidão, povo que eu amo. Juiz Oscar? O juiz Oscar não quer colocar mais 10 minutos para a gente ficar com a... qual o tempo? Eu posso alegar que a Europa, ela está toda ela em revolução civil. Está tudo sem luz, sem energia. Estão a população toda na rua, todo mundo em guerra civil, invadindo supermercados, invadindo bancos, porque os bancos estão fechados, não tem banco eletrônico para você tirar o dinheiro, você não está funcionando o sistema de pagamento em supermercado, porque não tem energia elétrica. Não tem energia elétrica. Então, está tudo fechado na Europa. Lá, todo mundo está quietinho, esperando desfecho. O Irã colocou toda a frota dele de cargueiros, bloqueando a passagem de navios de petróleo. Isso vai cada hora que fica fechado aquele estreito do Irã, sobe o petróleo toma valores ultrajantes. Então isso vai cair na comida, no abastecimento
porque todo o petróleo vai subir de valor. Então, já tem 5 porta-aviões com vários países já estabelecidos para bombardear, arrasar com o Irã. Irã deixará de existir, já que eles não falam persa, eles não são persas, eles são nazistas do Irã. Quando acabou o Terceiro Reich, os que patrocinaram nazistas fugiram para o Irã. Lá eles estabeleceram todas as ogivas nucleares, mais de 800 ogivas nucleares. Eles venderam todas elas foram resgatadas, menos uma bomba atômica, que foi escamoteada para a América do Sul e daqui foi para os Estados Unidos da América. Aqui tem bomba nuclear na Venezuela, em Guacimo, apontadas para os Estados Unidos. E a invasão da aeronáutica dos Estados Unidos já está determinada no território brasileiro. E a aeronáutica brasileira está em prontidão. Mas nada pode fazer. Nada. Entenderam? Então você, aeronáutica, exército e marinha, você que tem aí os traidores à pátria, que trabalham para este filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, terão a mesma serventia, seus filhos da puta. A mesma coisa que o Fachin, que o Toffoli, que a puta que os pariu desse Supremo Tribunal Federal de filhos da puta. Quem está falando é o interventor, pela segunda vez. A primeira vez, nós falamos com o senhor Marco Aurélio. Até então, ele não tinha fundação. Ele agora está rico, pleno potencial. Tem trilhão afogando ele para que ele tenha uma velhice passiva. Mas ele não entregou o Brasil. Mas tem o instituto desse filho da puta, Alexandre de Moraes, a mulher dele, como também vários institutos que essa Suprema Corte tem e que nós já temos localizado todo o patrimônio desses filhos da puta que enriqueceram roubando o povo brasileiro. E vamos acabar com esses filhos da puta. Porque não tem como protelar, porque é sentença do caso arbitragem internacional. Não cabe recurso. Ninguém pode dizer, acaba com isso, não tem como. A mesma coisa que a lei Magnifici. Ela foi otorgada, não tem como recuar. Nunca mais. É para os descendentes. É para os netos, é para os tataranetos. Acabou a vida desse filho da puta. É assim. Você colhe o que você semeou, seus filhos da puta. Tá bom assim, mestre? Tá, ô juiz. O juiz poderia falar sobre o ditador lá da Venezuela? Sim, ele está querendo entregar, fazer um convênio. Ele fugiu com o avião e circundou a ilha de Cuba. E os cubanos falaram, não aterriza aqui, porque senão nós vamos ser invadidos. Tem submarino russo, mas o submarino russo não está disposto a utilizar as bombas nucleares que ele alega ter para não criar o confronto. Os aviões russos sobrevoaram o Alasca, já foram dadas ordens para serem abatidos. E o Irã está determinando que os Estados Unidos da América e vários estados vão ser alvejados por bombas atômicas do Irã. Então, só essa ameaça que partiu agora está estabelecendo a reunião
que está sendo feita na Casa Branca neste momento e que eles dois estão aguardando o desfecho. Ou seja, se o Irã soltar alguma bombinha, fizer alguma merda, eles vão arrasar com tudo. Vão arrasar com a faixa de Gaza, vão arrasar com tudo lá. Não tem para onde fugir. Neste momento são 15 horas e 26 minutos, horário de Brasília, e eles ainda estão no átrio que não tem eles posicionados. Eles estão aí. Está tudo vazio. Só tem os repórteres aguardando que eles entrem. Quando eles entrarem, eles vão dizer como proceder. Toda a Europa está subjugada. Holanda, Noruega, Dinamarca, Nova Zelândia não querem saber de atrito com os Estados Unidos da América. Os russos estão caladinhos. Está mudo. O Putin fechou a boca e o cu. O Xi Jinping fechou a boca e o cu. Todo mundo cagado de medo. Que se acontecer, não sobra nenhum paiol, não sobra nenhuma bomba atômica. Entraram agora. Vamos ver se eu passo para você. Porque são situações que acontecem há centenas, milhares de anos. E estamos muito, muito próximos. Além de estarmos próximos, quero agradecer ao Pipi por vir até aqui e ter feito esse trabalho junto conosco, com muitos outros países, porque essa é a única maneira que essa situação pode ser resolvida. E eu não estou falando só de Gaza, Gaza é uma coisa, mas a gente está indo além disso, o acordo completo, tudo. É chamado Paz no Oriente Médio. Hoje é um dia histórico para a paz. O primeiro-ministro Netanyahu concluímos uma reunião com várias questões vitais, incluindo o comércio, incluindo o Irã, a expansão do acordo de Abraão. E de forma mais importante, discutimos como o fim da guerra em Gaza pode ser parte de um quadro maior da paz no Oriente Médio. Vamos chamar de paz eterna no Oriente Médio. Então, é muito mais do que qualquer um esperava. O nível de apoio que eu tive de nações no Oriente Médio e nos arredores de Israel, os vizinhos de Israel, foi incrível, todos eles. Nesta tarde, depois de várias consultas com nossos amigos e parceiros da região, eu estou liberando uma série de princípios para a paz. E isso é feito... é algo que fazemos não só na rotina, esse tipo de consulta, em consideração em trabalho com nossos países. Esses países fizeram contribuições, fizeram sugestões. Quero agradecer os líderes da maior parte das nações árabes e muçulmanas por seu apoio imenso no desenvolvimento dessa proposta, junto com muitos nossos aliados na Europa. A Europa tem sido muito envolvida disso, mas os líderes europeus falaram, isso é verdade? Vocês vão conseguir fazer a paz no Oriente Médio? Eu acho que é algo mais incrível que a gente ouviu. Acho que uma das maiores coisas que a gente ouviu. Eles falaram, isso é um rumor, é um boato, ou é algo que vai acontecer de fato? Você falou com os líderes árabes, você falou com todos os outros líderes. Nós envolvemos muitas pessoas. Eu quero agradecer ao primeiro-ministro Netanyahu por concordar com o plano e por confiar que nós vamos trabalhar juntos. E juntos vamos acabar com a morte e a destruição que temos visto há tantos anos, décadas e mesmo séculos. E começar um novo capítulo de paz e prosperidade para toda a região.
Quero dizer que essas reuniões, esses diálogos que tivemos com tantos países, a Arábia Saudita, por exemplo, o rei que é uma pessoa fenomenal, o emir do Catar, que é uma pessoa incrível, os Emirados Árabes Unidos, o NBC, o IBZ, estão totalmente envolvidos com isso. Nós estamos muito envolvidos nessa negociação. Eles deram ideias, coisas com as quais eles podem viver, coisas com as quais eles não podem concordar, algo bem complexo. Depois de 2.000 anos, 3.000 anos, acho que deve ser muito complexo mesmo. O rei da Jordânia estava conosco, ali nas Nações Unidas. O presidente da Turquia, o presidente Erdogan, é um amigo meu, é um homem forte, um homem bom. O presidente da Indonésia, alguém que é um líder fantástico. Bom, um líder respeitado, incrível, respeitado por todos na sala. E nós estávamos juntos com a maior parte dessas pessoas que eu mencionei. Outros estavam ao telefone, ou falamos no dia seguinte. O primeiro-ministro e o marechal de campo do Paquistão também participaram, estão conosco desde o início. Eles lançaram uma declaração dizendo que acreditam totalmente nesse pacto. Ele disse: senhor, o senhor tem algo bom para anunciar. O primeiro-ministro do Paquistão e o marechal de campo, eles apoiaram isso 100%. O presidente Al-Sisi do Egito foi fenomenal. São pessoas que eu passei a conhecer ao longo dos anos. Eu acho que começou em 2015, depois fomos para 2016, quando começou minha presidência oficialmente. Mas eu os conheço por um bom tempo. Em alguns casos, eles são ótimos homens. Há grandes mulheres também, mas que tendem a ser mais ao caso de serem homens mesmo. Se aceita pelo Hamas, essa proposta pede a libertação de todos os reféns que ainda restam imediatamente, ou em não mais do que 72 horas. Então, os reféns estão voltando. Eu odeio dizer isso do ponto de vista de que não parece correto, mas é muito importante aos pais que os corpos dos jovens, na maioria dos casos são jovens, homens jovens, estão retornando. Eu encontrei com pais e eles sentiram muita vontade de ter de volta o corpo de seu filho morto. Então é muito importante para eles. E o fim imediato à guerra em si, não apenas em Gaza. Sobre o plano, países árabes e muçulmanos se comprometeram, por escrito em muitos casos, mas também temos a palavra deles. As pessoas que eu falei deram a palavra de desmilitarizar Gaza rapidamente. Acabar com a capacidade militar do Hamas e outras organizações terroristas imediatamente, e confiamos nos países que eu mencionei aqui e outros para que eles lidem com o Hamas. Parece que o Hamas quer também finalizar isso, o que é bom. Destruir toda a infraestrutura de terror, incluindo os túneis, armas e as instalações de produção de armas. Eles têm várias instalações. Treinar forças policiais nas áreas que discutimos agora, em especial dentro e ao redor de Gaza. Trabalhar com uma nova autoridade de transição em Gaza. Todas as partes devem concordar uma linha do tempo para as forças de Israel deixarem Gaza em fases. Eles devem sair em fases. Não deve haver mais tiroteios, não deve haver mais... e se os países concordarem, eles precisam se comprometer com isso, lidar com um grupo. Eu não lidei com o Hamas, foi um grupo com o qual não lidamos, mas os países árabes os países muçulmanos vão lidar com o Hamas,
e eu acredito que eles já estão falando agora, eles já devem ter um entendimento. Eu imagino que eles não chegariam tão longe se eles não tivessem essa conversa. Israel vai ter o direito total e o apoio total dos Estados Unidos. Nossos líderes estão aqui, o vice-presidente, o Marco Rubio, a Suzy Wiles, o Steve Witkoff, a Kushner, eles estiveram envolvidos nesse processo. Eu acho que ninguém poderia ter chegado tão perto como chegamos, mas eles estavam ali. Já para imaginar, são milhares de anos, podemos dizer isso. Se formos estudar, se você é um acadêmico, você pode dizer que são milhares de anos. E Israel tem meu apoio total para encerrar essa ameaça de destruição do Hamas. Mas eu espero que nós tenhamos um acordo pela paz. E se o Hamas rejeitar o acordo, o que é sempre possível, eles só faltam eles, todos aceitaram, mas eu acredito que nós teremos uma resposta positiva, mas se não, Bibi, você tem o nosso apoio total para fazer o que você precisa fazer. Todos entendem que o resultado final deve ser a eliminação de qualquer perigo na região. E o perigo é causado pelo Hamas. A tirania do terror tem de terminar e é algo que estamos buscando. Isso é para a eternidade, isso é para sempre. Para assegurar o sucesso desse esforço, meu plano pede a criação de um novo corpo de supervisão internacional, chamado uma diretoria de paz, um board de paz. Um nome tão lindo, né? O board da paz. Que não acredito, eu estou muito ocupada, então eu não estarão sob o meu comando. Os líderes do mundo árabe, de Israel e todos envolvidos pediram que fizesse isso. Então, nós pediram a esse homem, o presidente Donald J. Trump dos Estados Unidos. É um trabalho extra a fazer, mas é tão importante, então eu farei isso. E nós faremos isso corretamente. Teremos líderes de outros países, líderes distintos, nós teremos então esse board e nós teremos também o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, um homem muito bom, e outros que serão os nomes revelados nos próximos dias. E todo mundo quer trabalhar nesse board agora. Todo mundo quer, na verdade. Eles me indicaram e eles não queriam qualquer outra pessoa, então eles acham que eu sou um cara fácil de ligar, né? Enfim. O trabalho do Banco Mundial e outros serão responsáveis por treinar uma nova governança com a Palestina e com especialistas da Palestina e de outros países do mundo. A Hamas e outras facções terroristas não terão papel nesse board. Eles não terão papel na governança de Gaza de forma alguma. Direta e indiretamente, como vocês sabem, milhares de líderes do Hamas foram assassinados e soldados também foram mortos. Nós nunca nos esqueceremos do 7 de outubro, mas milhares pagaram o preço por isso. Então agora é hora de ter os reféns de volta e tentar construir algo que seja grande, importante. Na nossa reunião hoje, o primeiro-ministro Netanyahu está muito claro sobre sua posição ao Estado da Palestina. Ele continua mencionando o 7 de outubro, eu entendo isso, muitas pessoas fazem isso, e eu entendo e respeito a posição dele em muitas coisas, mas o que ele está fazendo hoje é tão bom para Israel, e eu notei que há muitas multidões em Israel agora, na verdade o tempo todo, né? Eles gostam de mim, enfim. E eles falam duas coisas: por favor, tragam os reféns de volta e por favor, acabem com a guerra. Eu acho que é algo muito popular que estamos fazendo, porque não é um guerreiro. Eu acho que é uma maneira de voltar ao caminho normal da vida. Mas ele é um guerreiro e Israel tem sorte de tê-lo. Mas agora as pessoas querem voltar à paz, querem voltar à normalização no sentido real.
vários países acabaram reconhecendo de forma tola o Estado da Palestina, sabe, nossos amigos da Europa, aliados, boas pessoas, mas eles estão fazendo isso porque eles estão muito cansados do que está acontecendo há décadas. Presidentes e primeiros-ministros há anos durante esse período, eles só falam sempre do Oriente Médio, falam, enfim, e ninguém quer mais isso do que eu e o próprio Bibi também, mas o povo de Israel quer isso, todo mundo quer, eles querem os reféns de volta, o que inclui provavelmente 32 corpos e 20 reféns vivos, 32 mais ou menos que estão mortas e querem ter paz. Então não vamos nos esquecer como chegamos aqui. O Hamas foi eleito pelo povo palestino. Israel saiu de Gaza achando que eles viveriam em paz. E há muito tempo atrás eles saíram, eles falaram: bom, esse é o nosso país, a nossa contribuição para a paz. Mas isso não deu certo. Não deu certo, foi o oposto da paz. Eles saíram, deixaram que o país se governasse e eu não me esqueço. Eles acabaram abrindo mão do oceano, o que para mim sempre parece um acordo estranho. Quem faz esse acordo? Mas eles foram bastante generosos, na verdade, e deram uma terra incrível, magnífica, em várias ali no Oriente Médio. E o pedido do Hamas foi honrado. Ao invés de construir uma vida melhor para os palestinos, o Hamas desviou recursos para construir mais de 700 quilômetros de túneis e infraestrutura para a produção de foguetes, e escondeu seus comandos militares e locais de lançamento em hospitais, escolas e mesquitas. As pessoas acabavam indo atrás deles e acabavam chegando a um hospital, numa escola, numa mesquita. Algo horrível, uma maneira horrorosa de lutar. Nenhuma batalha é boa, mas essa foi muito ruim. Então, há muitos palestinos que querem viver em paz, muitos. Eu vi vários deles. E eles têm apoio. E eu desafio os palestinos a assumirem a responsabilidade por seu destino, porque é isso que estamos dando a eles. Estamos dando a responsabilidade por seu destino. Que eles condenem completamente, proíbam o terrorismo e consigam construir um futuro mais brilhante. Se a autoridade palestina não completar as reformas que foram tratadas, na minha visão de paz em 2020, eles devem se culpar a si próprios. O apoio de grandes líderes do mundo árabe, do mundo muçulmano, de líderes incríveis, fantásticos, são ótimos líderes. E eles construíram grandes países e podem ajudar esse futuro da Palestina. Então, imediatamente, nós queremos todos os reféns de volta, ter tudo de volta. É difícil de acreditar, mas criar condições para uma segurança durável entre israelenses e palestinos. A segurança de Israel está envolvida e ajudá-los, mas em termos de ajudar com a segurança, nós queremos ter certeza que funcione. Não deve haver tiros, não deve acontecer nos próximos dias, não deve acontecer nenhum tiro, deve ser disparado. Talvez aconteça, mas espero que não. Que esteja para a eternidade. Espero que seja verdadeiro, espero que a liderança da região sinta que é algo bom que está sendo feito, verdadeiro. Isso vai levar, esse acordo vai levar para uma paz de longo prazo sustentável. Nenhum presidente na história tem sido um maior amigo do Estado de Israel. Eu também eu fiz a negociação dos acordos de Abraão. As pessoas falam Abraão, eu falo Abraão, enfim, mas é tão legal falar Abraão, é mais elegante, né? Mas os acordos de Abraão, eles são fantásticos. O Jared fez esse acordo com uma série de gênios e as pessoas achavam que ele ia conseguir. Nós tivemos 4 países e o Joe Biden, sonolento, ele não fez nada. Então, agora, quem sabe a gente consiga até ter o Irã envolvido. Espero que sim.
Espero que a gente consiga se dar bem com o Irã. Eu acho que eles podem estar abertos a isso, eu acredito nisso. Eles podem ser um membro. Eu disse há um tempo atrás que o Irã seria um membro dos acordos e que eles acabaram vendo o que nós tínhamos, que eles viram que a gente foi capaz com os nossos aviões B-2. Mas eu acho que deve ser algo importante para eles. Economicamente, eu reconheço a capital eterna de Israel. Eu abri a embaixada americana em Jerusalém e foi algo que falaram que ninguém faria isso. Praticamente todo presidente por anos, décadas, fez campanhas para tornar Jerusalém a capital de Israel. Eles fizeram essa campanha, não foi Steve. E eu entendo por quê. Quando eu assumi o governo, eu entendi, eu recebi ligações de vários líderes, vários países falando: não faça isso, vai ser o fim do mundo. E eu não disse nada, na verdade, mas eu acabei, as pessoas estavam me ligando, os líderes estavam me ligando. Acho que foi numa quinta-feira, eles ligavam segunda, terça, quarta, 3, 4 vezes por dia, e falando. Eu falava: não me liga na sexta-feira, enfim. Eu anunciei na quinta-feira. E aí eles falaram: você conseguiu tornar a capital de Israel Jerusalém. Se vocês tivessem me ligado antes, eu poderia ter feito isso antes, né? Foi mais fácil até do que ter uma briga com eles, uma discussão, porque acabou sendo algo fantástico. Todo mundo pensava que levaria ao fim do mundo. Eles falavam disso e acabou não levando nada, né? Foi algo muito popular, na verdade, para o povo judeu e para outros povos também. Eu reconheço a soberania de Israel sobre as colinas de Golã e o corte da ajuda das Nações Unidas em grupos de trabalho. Isso foi interessante, sabe? Alguns dias atrás, o presidente dos Estados Unidos estava olhando num teleprompter e ele estava mortinho, o teleprompter, lá na ONU. E eu tinha um discurso lindo para fazer. E ali, uns 20 metros atrás de mim, eles estavam falando que não tem nada no teleprompter. Bom, eu falei, acho que o Biden não teria feito isso, mas enfim, acho que ele não teria feito. Muitas pessoas não podiam ter feito, mas acabou sendo um discurso que saiu do meu coração. E o que foi ainda melhor, porque saiu direto do meu coração, né? E tem que sair do coração, senão fica problemático. Mas eu cortei o financiamento que vem dos cidadãos para essa corrupta, essa agência de ajuda da ONU, e ninguém pensou que isso seria feito, né? Eu saí do acordo nuclear terrível com o Irã, que foi imposto por Israel pelo Barack Hussein Obama. E o Biden, bom, não sei se a gente deve citar mais disso, mas ele acabou fortalecendo, de certa forma, o Irã. E nós acabamos com a capacidade de enriquecimento nuclear do Irã, tornando impossível para eles ter uma arma nuclear. Acho que é algo que... E nós levamos um tempo para isso. Nenhum presidente foi melhor do que Israel, do que Donald Trump. Mas tivemos uma conversa longa, dura, e Bibi e eu entendemos que agora é a hora. É a hora, a história tem mostrado, o povo de Israel também, o povo do Oriente Médio, os inimigos de Israel querem. Mas eles não têm muitos inimigos agora. Em muitos países... ganharam respeito de Israel pela luta que eles fizeram, incluindo o meu país. Eu já tinha respeito, mas enfim, tenho mais respeito. A história nos mostrou que aqueles que têm um relacionamento com Israel se desenvolvem melhor, aqueles que empregaram recursos e atenção para a destruição, a aniquilação de Israel, acabaram fracassando. Israel não vai a lugar nenhum, eles vão coexistir com outros povos e países na região.
da Síria, o Líbano, da Arábia Saudita. A promessa de um novo Oriente Médio está tão claro em nosso alcance. Eu acho que é uma fase real, não é uma fase falsa, não é um discurso político. Eu acho que se nós tivermos esse problema resolvido, oportunidades para todos nessa vasta região do mundo. Haverá oportunidades para todos. Os acordos de Abraham, tenho certeza que com eles os países irão se comunicar melhor, trabalhar juntos, ter novas oportunidades. Eu espero que o Jared, o Steve, a Susan, o Marco, o JD, eu quero agradecer porque vocês todos trabalharam muito duros para isso, para trazer esses países aqui. Agora eles não têm mais desculpa, não há mais desculpa. Alguns estavam hesitantes, mas os 4 países que nós tivemos, eles merecem um crédito imenso, eles trabalharam muito para isso. No mesmo espírito, eu estou feliz de dizer que nós tomamos outro passo importante para ter um maior entendimento na região. Nós tivemos há pouco tempo uma chamada no Salão Oval do primeiro-ministro Al-Thani, do Catar, uma ótima pessoa, nós tivemos uma ótima conversa, eu estava no telefone e o Bibi também falou com ele, e o primeiro-ministro Al-Thani do Catar, eles tiveram uma conversa de coração para coração, sim, né? Uma ótima conversa, eu acho que foi produtiva, algo que foi bem sucedido. Quero agradecer ao Bibi, quero ao primeiro-ministro também, foi fantástico. Nós acreditamos em ter um mecanismo trilateral, formal, entre Israel, Catar e os Estados Unidos para começar o diálogo, para melhorar a segurança mútua. Eu quero agradecer a liderança do Catar, o Emir. É um cara fantástico, uma pessoa fantástica. Eu acho que eu posso ter relações públicas dele, porque eu vejo muitas pessoas e ele quer a paz. Ele quer a paz e eles reconhecem o papel crítico que eles têm como mediadores. Então, eu acho que agora que o Hamas aceite os termos que nós colocamos hoje, e é um Hamas diferente com o qual lidamos agora, porque mais de 20 mil foram mortos, a liderança foi assassinada, enfim. Então, agora eles estão lidando com pessoas diferentes do que eram 3, 4, 5 anos atrás. Nossos parceiros muçulmanos e árabes estão totalmente preparados para cumprir com seus compromissos pelo benefício do povo de Gaza e de toda a região. Eles estão dispostos a fazer muita coisa, eles estão mesmo. São pessoas boas envolvidas. Eu quero ver que todos tenham agora o fim da violência e destruição e que se unam numa chamada pelo Hamas para que aceite a proposta. Ela é bastante justa e com ela nós conseguimos encerrar a guerra, ter os reféns de volta e ter uma paz duradoura. Quero ter relacionamentos com todos ali. E agora, como o chairman desse board, né, como o presidente desse board, eu vou estar envolvida em reuniões com pessoas muito inteligentes e nós vamos ter certeza que nós não vamos perder tempo até que esse acordo seja feito. A tarefa de construir a paz não será fácil. Há muitos problemas difíceis no mundo para resolver e acho que isso acontece há séculos. Mas acho que é mais... quando você consegue envolver todos esses países, esses poderes, enfim, eles têm bastante dinheiro para fazer as coisas também, são muitos países e eles têm mais dinheiro que muitos outros países e podem fazer com que as coisas aconteçam. Então, juntos nós vamos forjar um futuro mais esperançoso e seguro para todos, incluindo Israel. Quero agradecer ao primeiro-ministro Netanyahu por sua parceria e todos os líderes, os reis, os emirs, presidentes, primeiros ministros, as pessoas que mencionei. E eles têm sido absolutamente fantásticos para trabalharmos juntos. E isso aconteceu muito rápido. Aconteceu 2 semanas depois que eu tive uma reunião, umas 2 reuniões. Depois nós fomos às Nações Unidas e nós tivemos reuniões fantásticas.
todo mundo quer ser parte disso. Ninguém falou assim, não quero ter nada a ver com isso. Foi o oposto. Uns 2 anos atrás, nós não teríamos um tipo de participação, não é, senhor vice-presidente? Eu acho que essa participação foi de 100%. Todo mundo quer participar, isso é muito forte. Todo mundo quer trabalhar. Então, parabéns, Felipe, parabéns. Eu acho que será a grande conquista, a conquista que vai coroar o seu governo, e eu quero agradecê-lo por estar aqui. Muito obrigada. Senhor presidente, primeiro eu quero agradecê-lo por me receber de forma tão agradável na Casa Branca. Em segundo lugar, eu quero agradecer por sua amizade, por sua liderança. De Jerusalém a Perã, das colinas de Golã a Gaza, o senhor provou várias e várias vezes, eu já disse muito, que o senhor é o melhor amigo que Israel já teve na Casa Branca. E nós sabemos, eu e você, que não chega nem perto dos demais. Enquanto o senhor está focado em casa, em tornar a América grande novamente, sua liderança no exterior está mudando o mundo para melhor, acabando com guerras e avançando a paz. Eu acredito que hoje nós estamos tomando um passo crítico para acabar com a guerra em Gaza e montar o cenário para a paz, para avançar a paz de forma dramática no Oriente Médio. Eu acho que é importante falar que estamos além do Oriente Médio, com países muçulmanos importantes. Eu apoio o seu plano para acabar com a guerra em Gaza, que conquista 2 objetivos: trazer de volta os nossos reféns. As capacidades do Hamas militares devem ser eliminadas para que Gaza não seja uma ameaça a Israel novamente. Nós não teríamos alcançado esse ponto de virada sem a coragem e o sacrifício dos nossos soldados incrivelmente corajosos. Eles lutaram como leões para defender o povo de Israel. E eles serviram na linha de frente na guerra entre civilização e barbárie. Senhor presidente, quando os nossos 2 países estão lado a lado, nós conquistamos o impossível. Meses atrás, as operações Martelo da Meia-Noite e Leão e Ascendente, nós conseguimos fazer uma grande derrota para o programa balístico nuclear do Irã. Sua decisão firme de mandar os B-2 tornou a região mais segura e o mundo mais seguro. Agora, sob sua liderança, nós tomamos o próximo passo para vencer a guerra e expandir a paz. O seu plano é consistente com os 5 princípios que o meu governo estabeleceu para acabar com a guerra no dia seguinte, depois do Hamas. Aqui está o plano. É o plano que foi aprovado no gabinete. Todos os reféns, aqueles vivos e aqueles que morreram, todos devem voltar para casa imediatamente. O Hamas será desarmado, Gaza será desmilitarizada, Israel terá responsabilidade de segurança, incluindo o perímetro de segurança para um futuro que iremos determinar. E, por fim, Gaza terá um governo civil em paz, que não será nem pelo Hamas, nem pela autoridade pela Palestina. Se Hamas concordar com o seu plano, senhor presidente, o primeiro passo será uma saída de todos os reféns dentro das próximas 72 horas. Em seguida, teremos o estabelecimento de um corpo internacional que irá desarmar o Hamas completamente e desmilitarizar Gaza. Eu agradeço sua vontade para liderar esse comitê, esse board, né, senhor presidente, porque há muita coisa a ser feita e é importante. Isso reflete também a confiança que isso dará, que todos terão, que as coisas serão seguidas, serão feitas, que os compromissos serão verdadeiros.
tudo siga na direção que queremos. Se esse acordo internacional for bem sucedido, nós teremos acabado com a guerra permanentemente. Israel terá mais retiradas em relação ao desarmamento e à desmilitarização, mas ficará no período de segurança num período que iremos determinar. Eu acho que nós estamos dando a todos a chance de fazer isso em paz, algo que nós vamos conquistar com nossos objetivos, sem mais banho de sangue. Se o Hamas rejeitar o plano, senhor presidente, ou se então, se eles supostamente aceitarem e então fazer tudo para acabar com ele, Israel vai acabar com o seu trabalho sozinho. Isso pode ser feito da maneira fácil ou da maneira difícil, mas será feito. Nós preferimos o caminho mais fácil, mas isso precisa ser feito. Todos esses objetivos devem ser conquistados, porque nós não lutamos essa guerra terrível, sacrificamos os melhores dos nossos jovens para que o Hamas continue em Gaza e nos ameace continuamente, de novo, com esses massacres tenebrosos. Senhor presidente, eu fui encorajado por sua declaração muito clara na ONU contra o reconhecimento do Estado da Palestina. Isso seria um resultado que, depois do 7 de outubro, o Hamas, nós estaríamos recompensando terroristas, ameaçando a segurança e ameaçando a própria existência de Israel. Em relação à autoridade palestina, eu agradeço a sua firme posição que a autoridade palestina não pode ter um papel em Gaza sem passar por uma transformação radical e genuína. No seu plano de paz de 2020, o plano mencionou o que seria necessário para essa transformação. Não é só preencher um papelzinho, não é só nada disso. É uma transformação fundamental, genuína e duradoura, que significa parar de pagar pessoas que matam, parar de ter livros na escola que pregam o ódio aos judeus, para as crianças palestinas, parar com o incitamento na mídia, acabar com a lawfare contra Israel no Tribunal Penal Internacional e no CJ, reconhecendo que o Estado judeu e muitas outras reformas. Eu acho que não deve ser uma surpresa para você que a grande maioria dos israelenses não tem fé de que a autoridade palestina vai mudar o seu DNA, por assim dizer. Eles, ao invés de esperar para essa transformação milagrosa, o seu plano é um caminho realista e prático para Gaza nos próximos anos, para ser administrado não pelo Hamas, não pela autoridade palestina, mas por aqueles comprometidos com uma paz genuína com Israel. Eu acho que isso é um novo início para Gaza. Eu acho que isso vai, sob sua liderança, nós podemos reenergizar, eu posso contribuir os acordos de Abraham, como o senhor disse, né? E com a sua liderança, os acordos de Abraham podem ser, que foram feitos 5 anos atrás, podem agora entrar em ação. Nós podemos expandir mais nações árabes e muçulmanas podemos expandir esse acordo para mais nações árabes e muçulmanas que escolherem a moderação no lugar do extremismo. Eu acho que é uma oportunidade aqui. Não vai ser fácil, é algo duro, mas eu acho que se formos bem-sucedidos será absolutamente correto. E nós estamos pensando nessas possibilidades que ninguém não pensava. Como o senhor disse, senhor presidente, isso que eu disse ao mundo muitas vezes, lembre-se do 7 de outubro. Nós não queremos esquecer os horrores do 7 de outubro. E nós faremos o que for necessário para assegurar de que ele não aconteça novamente. Desde o 7 de outubro, os inimigos de Israel aprenderam uma verdade difícil. Aqueles que nos atacaram pagaram um preço pesado. Mas aqueles que fizeram parceria conosco conseguiram ter progresso e segurança para seus povos. O presidente disse algo também que também está na Bíblia: aqueles que o abençoarem serão abençoados e aqueles que o amaldiçoarem serão amaldiçoados. Eu acho que é algo que está acontecendo. Nós queremos as bênçãos. Eu acho que
nós passamos por muita coisa nos últimos 2 anos para acabar com essa maldição. Nós não acabamos, mas fizemos muito e queremos acabar com essa maldição. Eu quero agradecer a toda a equipe por seus esforços, quero agradecer especialmente Steve Witkoff e Jared Kushner por seu trabalho sem fôlego para trazer Israel e os Estados Árabes da região mais próximos. Sou profundamente grato a eles por seu trabalho. Nós tivemos um telefonema hoje para esclarecer isso. E eu disse ao primeiro-ministro do Catar que Israel tinha como alvo terroristas, não tinha como alvo o Catar. É claro que nós lamentamos a perda de um cidadão catari, não era o nosso alvo. E eu agradeço muito a proposta do presidente Trump. Eu gostei bastante de ter um órgão trilateral, os Estados Unidos, Israel e Catar, para trabalhar com as nossas queixas respectivas, e acho que nós podemos mitigá-las e começar de um jeito diferente. Mas, acima de tudo, todos os povos, essa equipe incrível, todos que ajudaram a fazer. Quero agradecê-lo, senhor presidente. A história já mostrou que, sob sua liderança, Israel e os Estados Unidos podem mudar a cara do Oriente Médio. Eu espero que hoje, que o seu plano para acabar com a guerra em Gaza, fará isso novamente e fará isso em breve. Irá libertar os reféns e a tirania do Hamas em Gaza e permitir um futuro mais seguro e próspero para os povos da região. Muito obrigado, senhor presidente. Que Deus abençoe a América. Que Deus abençoe Israel. Que Deus abençoe a aliança indispensável entre nossos países. E agora eu vou acrescentar em hebraico, em que todos estejamos inscritos no livro da vida. Muito obrigada. Eu acho que enquanto esperamos que os documentos sejam assinados e temos todos... Eu acho que não é apropriado responder perguntas agora. Eu devo encontrar agora alguns políticos democratas, enfim, para manter o nosso país funcionando, o nosso governo funcionando. Eles precisam fazer algumas coisas, porque agora acabar com o trabalho do governo seria algo importante, mas isso foi algo histórico hoje, foi algo incrível. Eu acho que, Big, dependendo de você, acho que enquanto aguardamos pelas assinaturas e pelas aprovações de países diferentes envolvidos, acho que a gente não poderia responder perguntas ou sequer uma ou duas. Talvez do repórter de Israel, como amigo bom aqui. É uma proposta muito boa. Então, já temos o posicionamento de 72 horas. A partir de agora, 16 horas, 08 minutos. Foi identificado que é um grupo financeiro. Sabemos onde está todo o dinheiro dos terroristas. Sabemos quem mantém os terroristas. E todos serão alvos. Tem 72 horas. Se vocês não abdicarem e mudarem as suas posições, serão exterminados. Quem dá dinheiro será morto. Quem é terrorista será morto. Vai ser tudo uma limpa. E fim de papo. Mestre Dinho, a palavra é sua. Juiz Ascar, Aníbal Chapão, foi bom, porque o Trump, ele tem uma preocupação primordial no cessar-fogo, porque cessar-fogo é bom até para nós que estamos aqui no Brasil, certo? O plano dele aí sobre a paz em Gaza, certo? E ele mostra, o ministro de Israel, a preocupação, né, com o Oriente Médio, porque o Oriente Médio tem de resolver tudo isso aí, porque a Bíblia
A palavra de Deus mostra que Israel nunca será derrotado. Só isso, juiz Oscar. Foi uma live sensacional. Parece que foi 1h12. Sensacional. Não pode colocar nem matéria, né, juiz? Já tem a matéria, né, hoje, né? Não, tudo bem. E fica certo para live meia-noite, que isso é para amanhã? Tá combinado? Combinado. Pois é, juiz Oscar. Parabéns, fizeram uma live sensacional e eu tenho certeza que o áudio aí vai ser espetacular. Ok? Eu gostei. O ministro aí de Israel falando, não é o primeiro-ministro? É um homem valente. Só mesmo esses idiotas úteis, né? Esses terroristas, né? Principalmente aí, né? Comunista, né? E outros. Só eles que não parece que eles não conhecem a palavra de Deus. Porque Israel, para quem conhece a palavra de Deus, quem é um verdadeiro cristão, sabe disso. A gente fica tranquilo, né? Porque Israel jamais Israel irá perder. Portanto, juiz Oscar Aníbal Chapan, foi as minhas palavras. E o encerramento aí o juiz Oscar pode fazer. Eu quero dizer para toda a população da Terra, todo aquele que menosprezar e dizer não vai acontecer nada, vai continuar tudo como era antigamente, está morto. Pode ter certeza, você não sobrevive, você será exterminado, vai ser morto. Porque está tudo sendo monitorado. Você que botou os adidos militares do Hezbollah, do Hamas, da China, da Rússia, fez contrato com a China, fez contrato com a Rússia, colocou pensando que isso tudo ia dar certo, você será morto. E da morte ninguém retorna. Obrigado, mestridinho. Eu que agradeço, juiz Oscar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, mestre. Eu que agradeço também. Ok? Até a meia-noite. Perfeito. Em nome de Jesus. Até. Michele Bolsonaro processa a Joyce Hasselmann após ser chamada de amante. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro PL acionou a justiça contra a Joyce Hasselmann por difamação após a ex-deputada chamá-la de farsa e amante durante uma entrevista. Michele pede a exclusão do vídeo com o conteúdo do YouTube e o pagamento de indenização por danos morais. Joyce reagiu ao processo nesta segunda-feira, 29, e afirmou que o choro livre. Michele é um horror. É de baixíssimo nível. Vem de uma família de baixíssimo nível, com a mãe processada, a avó presa por tráfico, tios presos. Ela mesma teve um caso com o Bolsonaro enquanto o Bolsonaro era casado com outra. Então, ela era amante do Bolsonaro. A crentinha era amante do Bolsonaro, disse Joyce no episódio do Content Podcast publicado no dia 29 de agosto. Antes disso, ela teve um caso com um homem casado. Engravidou da primeira filha, que ela escondeu durante a campanha. Em Brasília todo mundo sabe, acrescentou. Na ocasião, a ex-deputada relatou que a ex-primeira-dama trabalhava na liderança do PP e foi apresentada a Bolsonaro pelo senador Ciro Nogueira, PPP, Michele Bolsonaro, começaram a ficar mais próximos. Ela teve um caso com Bolsonaro e depois ele largou a mulher para ficar com ela. Pode ser que ela tenha se arrependido, se convertido, mas esta que se apresenta, não é a Michele que se conhece em Brasília, disse Joyce. O podcaster Pedro Mendonça e o YouTube também são alvos da ação.
A defesa de Michele protocolou um pedido liminar para a remoção imediata do conteúdo da internet. No entanto, no último dia 19, a juíza Thaís Araújo Correia, da 17ª Vara Civil de Brasília, negou a exclusão imediata do vídeo. Embora a autora, atualmente, não exerça cargo ou função pública, é, sem dúvida, pessoa pública. Deve-se registrar que a vida privada, a intimidade e a imagem da pessoa pública sofrem natural mitigação frente à liberdade de informação e suas prerrogativas inerentes de opinar e criticar, pontuou a magistrada. A juíza destacou que eventual excesso no exercício do direito à liberdade de expressão deve ser analisado após o adequado contraditório e instrução processual. Ou seja, o processo não foi encerrado e seguirá tramitando. Joyce deve ser notificada e apresentar sua defesa. A ex-primeira-dama rejeitou a possibilidade de uma audiência de conciliação. Ao portal Poder 360, a assessoria de comunicação de Michele Bolsonaro apontou o que classificou como histórico de mentiras e teatralidades escancaradas de Joyce em uma busca desesperada por holofotes. O comunicado afirma que a própria ex-primeira-dama não irá se manifestar sobre o caso. A ex-deputada Joyce Hasselmann disse ao Poder 360 que o choro é livre e Michele não pode apagar seu passado. Ela reforçou as críticas, disse acreditar na justiça e afirmou que em Brasília até as pedras da Praça dos Três Poderes sabem que a santa é do pau oco. Em 2019, Joyce obteve mais de 1 milhão de votos e foi escolhida pelo ex-presidente para ser líder do governo na casa. Um ano depois, após divergências com a família Bolsonaro, deixou o PSL, atual União Brasil, para se filiar ao PSDB. Jesus, meu Rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.